Olá, pessoal, eu sou Cláudio Cardoso, este é o Collab Trends, o podcast de entrevistas do Banco Alfa. Aqui a gente conversa sobre a nova economia, transformação digital e cultural, fundadores de startups, investidores de venture capital, enfim. Hoje, no centro da nossa conversa, pura tecnologia. A gente vai conversar com a Aurora Su, que é CRO, a Chief Revenue Officer, a responsável pelas receitas da OMIE. Bom, ela é administradora, né, de empresas e gestão de empresas, é o curso de formação dela, com cursos de economia pela Harvard Business School e atendimento ao cliente pela Universitas Telefônica Barcelona. Tem mais de 20 anos de carreira, ela já passou por empresas importantes, blue chip de telecom e de TI, como Lynx, TOTUS, Telefônica e NET. Ela é especialista em Revenue Growth, olha que bacana, tema quentíssimo, né, dos últimos anos, alinhando e unificando gestão, marketing e desenvolvimento de negócios e canais de venda. Na OMIE, ela é responsável pela construção da marca e transformação em uma das maiores empresas emergentes de tecnologia do Brasil. Aurora, boas-vindas, uma satisfação tê-la aqui. Muito obrigada pelo convite, Cláudio, e muito feliz de estar aqui com vocês para poder compartilhar experiências e contar um pouquinho sobre a OMIE. Legal. Bom, a gente, na abertura, já abriu minha mente para várias perguntas, por exemplo, falar sobre a sua carreira, falar do que é um Chief Revenue Officer, falar do que é Revenue Growth, enfim, mas vamos começar pela entender o que é a OMIE, que valor ela entrega, quem são os seus clientes. Conta para a gente. A OMIE é uma plataforma número 1 de RP, Sistema de Gestão, no Brasil, para pequenas e médias empresas. A gente hoje já se intitula como uma plataforma de crescimento, que é isso que a gente faz. A gente quer que as empresas cresçam. E a gente é muito democrático também, né? Porque se uma empresa está começando, a gente disponibiliza o software para ela de uma forma, assim, até de graça, tá? Se ela está começando. Por quê? Porque a gente acredita que se ela usar o nosso software de gestão, ela vai ter uma gestão muito mais profissional e, de fato, vai crescer. Então, não sei se você viu, Cláudio, mas a gente está na TV agora, né? E a gente, inclusive, está em vários merchans, aí, em programas de TV aberta, falando que o nosso software começa a partir de R$ 99. E as pessoas, inclusive, podem até fazer um trial, tá? Testar o nosso software por 7 dias. Legal, então, olha só, eu peço desculpas porque eu não sou muito audiência da TV aberta, então um pecado mortal não ter visto vocês. Mas isso nos ensina que estamos tentando entender o que é a OMIE, o que é que ela faz, já muito claramente de que o mercado que vocês atuam é um mercado de varejo aberto, não é? Bastante amplo, por isso que está anunciando numa mídia aberta. Conta para a gente como é essa relação. O que é que vocês oferecem no sentido, assim, bom, o cliente vai entrar no app, ele vai entrar na plataforma, o que é que ele vai ter ali, uma gestão da empresa dele? Explica para a gente. Perfeito. Primeiro, assim, acho que contextualizando, Brasil não é um país de grandes empresas, né? Não sei se você sabe, só 500 empresas no Brasil são listadas na Bolsa. Isso dá para entender um pouco da magnitude que a gente tem no Brasil, que é uma pirâmide. O Brasil tem mais de 20 milhões de empresas e, basicamente, são pequenas empresas. E a gente tem um software exatamente para o pequeno e para o médio empreendedor. Existe uma crença, Cláudio, que ERP, Sistema de Gestão, é só para gente grande, é só para empresa grande. Mas não. A gente educa o mercado mostrando para ele que o software é também para a empresa desde o momento que ela nasce. Você sabe que a gente fez uma pesquisa internamente e a gente viu que a empresa que começa usando um RP, um sistema de gestão, ela cresce quase 40% a mais do que as empresas que usam após 2 anos da abertura. Olha que interessante. Porque isso muda o jogo de gestão, faz com que o empreendedor fique focado no seu core, ou seja, em vendas, né? Que é onde ele realmente tem que gastar
né, o esforço, a cabeça dele, toda a criatividade dele no negócio dele, e deixa o back-office com a gente. Então, deixa que a gente faça a gestão financeira, compras, estoque, toda a parte de emissão de nota fiscal, emissão de boletos. A gente tem também, dentro do nosso RP, serviços financeiros embedado nele. Olha que interessante. Faz com que você não precise usar outras plataformas. Por exemplo, o Internet Banking. Você tem tudo dentro do software. E imagina que você pode fazer conciliação bancária de uma maneira muito fluida, sem precisar sair do RP e tudo dentro da plataforma. Muito legal. Olha só que interessante. Eu estou chegando aqui à conclusão de que você é a responsável pelo crescimento de receitas, claro, da própria empresa, numa empresa que oferece crescimento, né? E pelo menos em duas linhas aqui, né? Não só liberando a inteligência digamos assim, a força do principal trabalho da empresa, o proprietário, os donos, enfim, aqueles que estão mais no centro da organização, mas também, eu imagino, reduzindo custos operacionais, né? O Brasil implica praticamente num custo enorme de gestão, contabilidade, finanças, né? Conta para a gente aí essa parte também do aumento de eficiência, reduções de custos das pequenas empresas. A gente é triple play, tá? Ou seja, a gente faz com que a empresa ganhe eficiência, aumente a produtividade e também que ela cresça. E a gente faz isso também através de um parceiro muito importante da pequena e média empresa no Brasil, que é o contador. Olha que interessante. Porque eu costumo dizer, você sabe por que as empresas grandes são grandes, Cláudio? No Brasil? Essa é uma boa pergunta. Eu quero saber. Porque elas têm muito acesso. Elas têm acesso a crédito, a tecnologia, a infraestrutura, a serviços financeiros infinitos, certo? Ela tem acesso a talentos, porque tem recursos. Ela faz parcerias estratégicas, muitas vezes, quando ela precisa, porque ela tem marca, ela tem nome, e ela tem também, muitas vezes, ela faz até lobby, certo? Quando ela precisa defender o seu negócio. E a pequena e média empresa no Brasil, basicamente, ela não tem acesso a nada disso. Imagina se você desse essa oportunidade de acessos para as pequenas empresas no Brasil. E no final, quem muda o nosso país são as pequenas empresas, não são as grandes. Eu acabei de te dizer que a gente só tem 500 empresas listadas no Brasil. Então, se a gente desse acesso para as pequenas empresas, elas cresceriam? Eu não tenho dúvida. E é isso que a gente faz, a OMIE, através, inclusive, de um parceiro muito importante, que é o contador. A gente não tem as Big Fours no Brasil? Price, Ernst Young, KPMG, Deloitte, a gente não tem as Big Fours que trabalham para as grandes empresas? Na minha visão, o contador deveria ser o protagonista e ocupar esse lugar para fazer com que as pequenas empresas cresçam no nosso país. Isso muda o nosso país. Isso muda o nosso país. E o que a gente é? A gente é o meio. Explicando agora a OMIE sobre uma outra vertente, nós somos o meio, porque nós somos a tecnologia, nós somos a infraestrutura, a gente também dá acesso a crédito, serviços financeiros, tudo isso dentro do nosso RP, e além disso, a gente está indo além, tá? Indo além. Além de fazer toda essa parceria através do contador, porque quando você olha o nosso RP, ele tem 6 módulos. Um dos módulos é o painel do contador, que integra as informações do contador com a empresa. Porque qual é o melhor parceiro que uma empresa pode ter? Quem que ajuda ele, inclusive, a fazer toda a parte de gestão financeira, gestão do back-office de uma empresa? É o contador. O pequeno empreendedor, ele muitas vezes, ele está olhando o que ele vai vender no dia para poder pagar o boleto dele do dia. Então, quem pode ser realmente o melhor parceiro dele? O contador. Novamente. Por isso que ele é o nosso principal canal.
Nós somos o meio, nós somos a tecnologia, infraestrutura, serviços financeiros, crédito e até talento a gente está provendo. Recentemente, a gente fez uma parceria com a PUC Minas, tá? Na verdade, é uma parceria que ela já vem pilotando há já quase 5 anos, mas agora a gente está escalando, inclusive para outras instituições de ensino, onde a gente ensina na prática contabilidade, administração para os estudantes, para eles irem para o mercado e já estarem prontos para trabalharem nos escritórios contábeis. Fantástico, viu? Quer dizer, olha que coisa bacana. É claro que eu estou entendendo que a Omie é uma empresa que oferece serviço em nuvem, porque senão não seria possível tudo isso, todo esse aparato tecnológico, dá para entender tudo isso de imediato, com a sua excelente explicação. Mas fica essa mensagem que você está nos transmitindo sobre um país cujo desenho geral dele é de acumulação, concentração, ao invés de disseminação de riqueza, educação, acesso. Quando você fala acesso, eu penso imediatamente em educação, acesso à informação. Ou seja, você está trazendo uma ideia muito rica aqui nesse papo da gente sobre negócios, falando quase que o desenho social também de concentração de riqueza, ele também se replica no desenho das empresas, do mundo empresarial brasileiro, né? Altamente concentrada, pirâmide fininha lá na ponta e uma imensa base, um long tail gigantesco, né? É por isso que a gente fala que a gente não é somente mais uma plataforma de RP, de sistema de gestão, né? Nós somos, sim, 100% na nuvem, cloud, já nascemos assim, por isso a gente é uma plataforma já mais moderna, mas ao mesmo tempo a gente já se intitula plataforma de crescimento porque esse é o nosso propósito, transformar o empreendedorismo brasileiro, e a gente sabe que a gente vai fazer isso através das pequenas empresas, e não através das grandes. As grandes já têm muito acesso, então o nosso propósito é levar acesso para que essas empresas de fato consigam prosperar. Fantástico. Agora, uma coisa que eu queria explorar aqui com você, Aurora, é um privilégio ter você aqui hoje. Construir a marca, né? Construir marca, como é que eu posso dizer, em oceano aberto, no varejo enorme, né? Milhões de empresas, é algo muito desafiador, né? Talvez construir marcas de boutique, eu não sei muito, né? Mas construir marcas de boutiques, uma coisa de nicho, talvez seja menos difícil, né? Porque deve ser difícil também, mas você, quando fala, por exemplo, numa TV, você fala para todo mundo, né? Pode ser que tenha pessoas que entendam o contrário do que você está falando. Não tem um controle de um dialeto de um nicho. O nicho fala mais ou menos a mesma língua. Em que medida você poderia, assim, ordenar os seus desafios de construção da marca? Olha, excelente pergunta, Cláudio. A gente não está na mídia de massa porque a gente quer simplesmente colocar o nosso RP lá e mostrar para todo mundo que existe um sistema de gestão. Porque, na verdade, a nossa construção de marca ela está muito baseada na educação do empreendedor, que inclusive é um gap do Brasil, né? Muitos empreendedores, você sabia que a grande maioria dos nossos empreendedores, quando eles chegam até nós, sentindo a necessidade de ter um sistema de gestão, eles, na verdade, estavam usando ou o caderninho ou o Excel. Tanto que a gente tem, na nossa comunicação que a gente está agora para o mercado, a gente fala descadernize-se, desplanilhe-se, porque, de verdade, essa era a ferramenta que o empreendedor estava usando até então. Então, essa é a mentalidade que nós estamos tentando mudar no país. Porque, no final, tem muitas empresas também no Brasil, e aí, de verdade, não sendo moralista, tá? Que ninguém está falando de não fiscal, de sonegação, mas isso faz com que as empresas não cresçam. Por que uma empresa grande não faz isso? Porque isso é uma trava para o crescimento de uma empresa. Porque ela tem que ter 2 controles, ela tem que estar preocupada, ela involuntariamente ela vai ganhar uma multa lá na frente, né? O governo está cada vez mais inteligente, mas por que não se focar em fazer direito, né? Em pensar em crescimento, em ter uma mentalidade voltada para o seu negócio de fazer com que ele prospere, e não ficar preocupada
em fazer as coisas, aquela coisa do jeitinho, né, que a gente sabe muito bem. Então, o nosso processo de construção de marca, ele passa muito por um processo de educação desse empreendedor no Brasil. E é isso que a gente quer transmitir para as empresas e, basicamente, para a grande maioria dos empresários brasileiros. Fantástico. Nesse sentido, eu sou muito adepto da seguinte ideia. Ambientes estruturados, estou falando de uma forma geral, até a mesma arquitetura da cidade, as ruas da cidade, a beleza dos prédios de uma cidade, eles, digamos assim, alavancam o nível das pessoas. Portanto, usar um sistema estruturado, eu imagino que para a maioria dos seus clientes, ou talvez quase todos, já é um aprendizado. Porque o cara entende, isso aqui fica aqui, finanças fica aqui, gestão fica aqui, pessoas fica... Então, eu imagino que a própria estruturação de um sistema muito bem feito, como o de vocês, já é um instrumento automático de educação. Você concorda com isso? Perfeito, Cláudio. Você tocou num ponto muito bacana, né? Porque aqui a gente não vai ter oportunidade de mostrar o nosso sistema para o público, mas se você entrar no nosso produto, né? Ele é um Kanban. Olha só que legal. Então, ele já mostra o processo de forma visual para os nossos clientes, porque a gente sabe que o pequeno empreendedor, ele vai aprender muito intuitivamente. Por isso que a gente fala que o nosso sistema é muito intuitivo. Ele vai usando, ele vai aprendendo de gestão ao longo do processo. Porque muitas vezes, né, o pequeno empreendedor, eles nos procuram para poder primeiro emitir nota fiscal, fazer emissão de alguns boletos para os clientes dele, cobrar, né, os clientes deles, usar a nossa conta digital, porque isso também é um perrengue, a gente fala, né, um perrengue para o pequeno empreendedor. Você viu quanto que ele demora para poder abrir uma conta num banco tradicional? Isso já é um motivo de fricção para o negócio dele começar, inclusive. E então essa educação, ela acontece não só na construção de marca, mas pelo próprio processo contínuo de uso do sistema. Olha que bacana. Por isso que, inclusive, a nossa precificação, ela leva muito em conta isso. Então, ele começa pagando nada ou muito pouco para a gente, a partir de R$ 99,00, e ao longo do tempo, que a gente sabe que ele vai usar muito mais funcionalidades dentro do nosso RP, ele vai nos pagando um pouco mais, mas que não vai ser proporcional à receita daquela empresa. Porque sabe quantas funcionalidades a gente tem dentro do nosso RP? 14 mil funcionalidades. Imagina uma empresa usar na totalidade e no final da complexidade do nosso RP hoje, né? E obviamente ela não precisa usar, tudo depende também do grau de maturidade da empresa. Eu tenho cliente hoje que usa o nosso software que fatura 3 bi. Olha só, são empresas grandes que já usam o nosso software. E você fala, mas o software de vocês não é para pequenas empresas? Sim, majoritariamente sim, porque a gente acredita nesse processo democrático, né, de crescimento de uma empresa, mas, ao mesmo tempo, uma empresa complexa já consegue usar muito bem o nosso software. E a gente fez uma pesquisa, tá? Por que que algumas empresas grandes estão usando o nosso software? Empresas que foram fundadas a partir de 2015, ou seja, com sócios ou empreendedores com uma mentalidade mais moderna, com uma mentalidade de crescimento, que não querem pagar caro por um processo de implementação ou implantação de software, que muitas vezes a gente sabe que, além de ser custoso, demora também muito tempo. Imagina você passar 1 ano fazendo a implementação do seu software. Você perdeu 1 ano do seu negócio, né? Então, está mudando também a mentalidade de gestão. Todo mundo quer não uma ferramenta simplória, mas que ela seja simples de operar, intuitiva, e que você não precise, inclusive, de ter pessoas especialistas operando o software atrás dentro da sua empresa, né? Por que não ser mais rápido? Porque, no final, esse é o intuito de você ter uma ferramenta tecnológica para te apoiar.
Vamos dedicar aqui alguns minutinhos para entender a empresa do ponto de vista de negócio, né? Eu imagino, quando vocês surgiram, como é o quadro societário, se vocês já fizeram aporte, ou até mesmo se vocês já englobaram ou compraram outras empresas, fizeram algum tipo de M&A. Conta para a gente aí um pouquinho sobre isso, para a gente entender mais da Omie como um business. A Omie nasceu em 2013, né? E ela já fez 3 rodadas grandes, né? Obviamente, tal. Ela começou com a Série A, que foi com a Astela, depois a Série B com a Riverwood, que já é um fundo americano, e recentemente, em 2021, que foi a última série, foi a Série C, com SoftBank, onde a gente captou quase 600 milhões. Aí você fala assim, nossa, mas o que vocês fizeram com todo esse dinheiro? Né? Uma coisa era básico para a gente nós não gostaríamos de crescer inorganicamente, tá? Ou seja, a gente quer crescer organicamente, a gente não acredita em compra de empresa, em adquirir clientes, né, de outra software house. O que a gente fez com dinheiro é colocar muito fortemente em aportar mais soluções para os nossos contadores. Você comentou agora, há uns minutos atrás, sobre você construir marca no mar aberto. A gente não faz isso, tá? A gente faz isso através da educação, e o meu segundo ponto que eu queria trazer aqui, que esse é muito interessante, a gente faz isso através dos contadores. Porque, de verdade, a gente acredita que eles são os melhores parceiros que uma empresa pequena pode ter. E o que a gente fez com esse aporte? A gente comprou empresas para poder evoluir o nosso ecossistema de soluções para os contadores. Então, a gente fez a aquisição da G-Click, que é um sistema de gestão de processos e tarefas de um escritório contábil. Olha só. A gente também comprou um banco, que foi o Banco Linker, que vinha com um DNA muito forte em contador. A gente também colocou dentro dos nossos canais de distribuição o OneFlow, que é uma JV, que é uma junção de 5 empresas de RP contábil, uma delas, obviamente, somos nós, e mais 4, ou seja, são 5 cabeças brilhantes que entendem do mundo contábil, para poder também ofertar um RP contábil para o contador. E, além disso, a gente tem toda uma proposta de valor gigante, tá? Para os contadores, então a gente faz evento para contadores. Eu faço evento para os clientes do contador em nome dele. Quer dizer, eu apoio ele também nisso, porque é muito importante o contador ter contato com seus clientes. Fora isso também, a gente tem iniciativas muito legais para poder ajudar, não só, lembra do Triple Play, né? Não só o contador ganhar eficiência, produtividade, mas também ajudar ele a crescer. Então, a gente tem o que a gente chama, dentro de casa, de programa 100 para 1, onde ele consegue, com um colaborador operacional, ter 100 clientes, atender 100 clientes. Além disso, dentro dessa frente de crescimento, a gente acabou de lançar o Decola CNPJ, que é uma iniciativa também que ajuda os contadores a não só crescerem, mas também onboardarem esses clientes novos. Porque, no final, você precisa entender que é tudo uma esteira, uma cadeia, e você tem que cuidar dessa esteira toda. Então, a gente pensa hoje nesse ecossistema de soluções para o contador de uma forma muito ampla. E a gente realmente usou o aporte da Série C para poder fazer e realmente colocar em prática toda essa estratégia. Muito interessante, aportando funcionalidade. Aurora, vamos mudar um pouquinho a conversa aqui e falar um pouquinho de você, né? Porque antes da gente começar a gravação, a gente falou um pouco sobre a sua origem, né? Oriental, né? Da Coreia do Sul. É engraçado, porque uma coisa que eu pensei, nossa, seus pais fizeram um movimento, digamos assim, contrário, né? A Coreia
explodiu, imagino mais ou menos na época em que eles se moveram para o Brasil, que é um país que tem desafios hoje que a Coreia talvez já tenha, certamente já superou vários deles, né? Claro, estamos falando de culturas não se comparam, são muito diferentes, mas o que é que tem na sua, da cultura dos seus pais, que eu imagino que seja um privilégio, não? Para a sua vida profissional. Comenta um pouco para a gente sobre isso. Eu, tenho uma origem da Bahia, não, a Bahia certamente não se destaca por ter, por exemplo, uma formação de disciplina, de tudo, digamos, não é a marca do lugar, embora exista, né? Por exemplo, eu tive esse treinamento na minha vida profissional, transmiti para os meus filhos como um grande valor. Você falou de Kanban, eu me estendi aqui um pouquinho na pergunta, me perdoe, mas assim, eu ensinei Kanban para os meninos e eu vi depois, na vida profissional deles, como eles eram muito mais organizados do que os colegas. Bom, eles moram no exterior hoje, eles se prepararam para estar num outro universo onde essas coisas são exigidas. Falei muito, mas para abrir aí para você, contar um pouco dessa sua origem, dos desafios, enfim, conta para gente. Sim, você tem muita razão. Eu, basicamente, hoje eu sou o que sou por conta da formação, né, dos meus pais. Eu devo tudo que eu tenho hoje e que eu sou aos meus pais, né? Meus pais são sul-coreanos, eles vieram para o Brasil com muito pouco recurso, na verdade, tentar a vida, né, como a gente fala, e se preocuparam muito, muito com a educação das filhas, né? A gente somos em 3 irmãs, né? Uma família de 3 irmãs, e meus pais, mesmo com muito poucos recursos, eles sempre fizeram questão que a gente estudasse em escola boa, né? Que realmente a formação e a educação fosse uma parte importante da nossa vida. E eu falo, Cláudio, que educação hoje não é a escola que você estuda, mas sim o entorno que você tem oportunidade, né? Os amigos que você faz, o ambiente que você vive, um pouco do sair da sua bolha, né? De você realmente conhecer outras coisas que estavam muito ligadas a um pouco do seu núcleo familiar para, né, outro patamar, outro ambiente. E eu falo que isso me deu muita oportunidade. Hoje eu sou formada na GV, na Fundação Getúlio Vargas. Os meus amigos da época são meus amigos até hoje, e eles, inclusive, me deram muita oportunidade, né, de conhecer o outro lado, e só tive a oportunidade de ter essa carreira que eu tenho hoje, justamente também por conta da minha formação e da minha educação. Obviamente, não foi fácil para os meus pais, né, eles tiveram que, eu brinco, empreender, né, porque não tiveram a opção de serem executivos, mas ao mesmo tempo também eu falo que eles tiveram que empreender, não, né, tiveram que sobreviver, muitas vezes, muito altos e baixos dentro da vida deles, mas conseguiram, né, estou aqui, minhas irmãs, e muita gratidão por esse momento. Nossa, que maravilha. Dá orgulho, viu? Eu sinto orgulho. Eu sinto uma atmosfera de orgulho, né? E que é uma coisa que nós aqui cultivamos muito, né? Esse orgulho de ver uma mulher como você, incrível, bem-sucedida e com a estrada pela frente. Eu lhe interrompi um pouco, Aurora, você ia falar alguma coisa? Não, sim, e meus pais também muito preocupados em que a gente saísse também do Brasil, sabe? Que a gente fosse para fora, que a gente fizesse cursos fora, tal. Eu não fiz nenhuma pós-graduação fora, né? Mas eu fiz vários cursos, né? Rápidos lá fora, tal. E isso também te abre muita cabeça, né? De você sair do Brasil e ver outras coisas, e principalmente estar estudando e interagindo com pessoas de países mais desenvolvidos. Eu brinco que Brasil tem 524 anos só, né? Se você for pensar, se você for comparar com países como próprio China, Japão, que são países muito antigos, né? Então, assim, por um lado, é um país muito jovem, mas por outro lado tem muita oportunidade. Eu acho que a oportunidade da gente conseguir enxergar isso em países desenvolvidos e trazer, né, tudo que a gente consegue enxergar desses ambientes para dentro do Brasil é uma troca assim muito
gigante, mas eu vejo com muita oportunidade para o nosso país. Eu sou uma otimista, tá, em relação ao nosso país. Maravilha, Aurora, muito obrigado, conversa agradável, eu acho que não temos um final mais feliz para essa conversa do que essa sua mensagem de otimismo, com a qual eu compactuo. Muito obrigado. Obrigada a você, Cláudio. Chegamos ao final de mais um Collab Trends. Hoje eu conversei com a Aurora Su, que é CRO da Omie. Bom, então você já sabe, continue nos nossos canais do Alfa, tanto no Spotify como no YouTube, e até o próximo Trends.